Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Ig, vou dar para vocês a aula 7 do setor B do material alfa, que está lá na apostila 1. Essa aula está sendo gravada pelo Hangout, porque ficou um pequeno descompasso nas turmas da Granja Viana, nas turmas de Alphaville. Então, agora a gente faz esse acerto e eu deixo tudo joinha com vocês. Já mandamos também a aula 6 para vocês no mesmo formato, e agora o setor B fica redondinho, né? Muito bem. De que trata essa aula 7? Proteínas. Meu querido aluno, minha querida aluna, qual a molécula que mais tem no seu corpo? Água, sem dúvida. Tá? Agora, se eu mudar a pergunta, qual a molécula orgânica que mais tem no seu corpo? Aí você tem que tomar cuidado. No meu corpo animal, é proteína. Num corpo vegetal, carboidrato do tipo celulose. Então, a proteína é a molécula orgânica mais abundante. E dentre as inúmeras, eu chego a dizer infinitas proteínas que nós vamos estudar, tem uma que tem bastante. Tá? Qual é o maior órgão do seu corpo? Tira a risadinha do rosto. Estou falando da pele. A pele, este órgão gigante aqui, tá certo? É predominantemente proteica. Porque se eu olhar bem aqui na epiderme, que é a camada superior da pele, eu vou ter a proteína colágeno. Então, hoje eu vou conversar com você sobre proteínas e a gente vai ter que saber o que são as proteínas, para que elas servem, como que elas atuam no nosso corpo, como que elas são formadas. Vamos lá? Vem comigo, um minutinho para eu abrir uma apresentação aqui para vocês e a gente já conversa sobre o tema da aula de hoje, proteínas. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Ótimo, estamos falando então das proteínas. O que eu vou querer que você saiba ao final dessa nossa aula? O que é uma proteína? Isso é importante. Gente, definição em biologia é tudo. Os alunos às vezes decoram palavras, as palavras são ferramentas de linguagem. A terminologia própria da biologia existe em qualquer campo do saber. Cada ciência tem terminologia própria. Na biologia são muitos nomes, são, mas não é isso que vai determinar a questão. O que vai determinar a questão são os conceitos. E a definição é importantíssima aqui. Saber as estruturas das proteínas, as suas funções, e dentre as funções, nós vamos falar um pouquinho de enzimas e anticorpos. Então, essa é a ideia central da aula de hoje. Ao final da aula, passa o slide inicial e veja, eu já entendi o que são as proteínas, quais são as estruturas, para que elas servem, quais as particularidades de enzimas e anticorpos, e já fica pronto um material de revisão. Isso é bem legal, eu saber sistematizar o meu estudo. Portanto, vamos continuando aqui. O que são proteínas? São polipeptídeos funcionais. Ah, tá, Rig. Eu não sei. O que é polipeptídeo? Opa, eu estou aqui para te ajudar. Poli, vários. Peptídeo, aminoácidos. Um polipeptídeo são vários aminoácidos ligados. Mas eu queria que você criasse um bom hábito, eu já falei isso em vídeos anteriores, de assistir a nossa aula com papel e caneta. Porque eu vou fazer uma frase que aparece muito com o jogo de palavras em alternativas. Vamos lá, por favor, anote. Toda proteína é um polipeptídeo, mas nem todo polipeptídeo é uma proteína. Toda proteína é um polipeptídeo. Por quê? Todas as proteínas são feitas de inúmeros aminoácidos. Um polímero de aminoácidos, polipeptídeo. Muito bem. Mas por que nem todo polipeptídeo é uma proteína? O que eles faltam? O papel biológico. Não basta eu ter 1000 aminoácidos encadeados se eles não executarem uma função orgânica. É o papel biológico desse polipeptídeo que determina a classificação como proteína. Portanto, eu estou falando que proteínas são polipeptídeos funcionais. É um polímero de aminoácido que exerce um papel biológico no organismo. Muito bem. São as moléculas mais abundantes do nosso corpo. Vamos ver como que elas se formam e quais são essas moléculas. Ficou claro esse conceito de que toda proteína é um polipeptídeo, porque são feitas de vários aminoácidos, mas nem todo polipeptídeo é uma proteína, porque ele pode não ter uma função ou pode ter perdido a sua função. Bom, o que é um aminoácido?
ácido? Parece fácil, e vamos definir por que é fácil de fato. Este grupo NH2 aqui é denominado amina. Então, eu tenho aqui um grupo amina. Eu tenho um C-OH. Eu tenho aqui um ácido carboxílico, ou uma carboxila. Se eu tenho um ácido carboxílico e uma amina, eu tenho, portanto, um aminoácido. São 20 os aminoácidos existentes na natureza. O que difere o aminoácido 1 do 2 é esse grupo aqui, radical. O radical sempre está ligado ao carbono central. Uma amina, um carbono central com um radical e uma C-O, tá certo? Que é o ácido carboxílico. E aí eu vou ter os 20 aminoácidos. Glicina, serina, valina. Ah, Rig, já sei tudo que é cabinina e aminoácido. Vai criando regra para você ver onde vai parar. Carolina, janaína, cocaína, não é aminoácido. A aluna adora criar regra, tá? Existe ácido triptofano, tá certo? Glutâmico. Então, são vários aminoácidos, tá? Na verdade, 20. Ah, tá. Agora eu quero conversar de pertinho com você. Vem cá. Desses 20 aminoácidos, você, ser humano, consegue produzir 14. Esses 14 fazem parte da sua natureza. Por isso são denominados aminoácidos naturais. O que são aminoácidos naturais? Aquele que o organismo naturalmente produz. Mas temos agora um problema. Você precisa de 20 e só tem a receita para fazer 14 no seu DNA. Como obter os outros 6? Via nutrição. Aqueles aminoácidos que o organismo obtém via nutrição são denominados essenciais. Qual dos dois é o mais importante? Errou feio, errou rude. Eu sei que você pensou em falar que era um essencial mais importante. A pegadinha estava pronta. Ambos são fundamentalmente importantes. Nós precisamos dos 20 em igual nível de importância. Por isso, ninguém é mais ou menos importante. O termo essencial, que é essencial que eu obtenha via nutrição. O termo natural, que faz parte da minha natureza. E os 20 são importantes e indispensáveis à vida. Legal? Para mim, ser humano, são 14. Para o cachorro, é um pouco diferente. Para o boi, o aminoácido que é natural numa espécie pode ser essencial para outra. E como que eu vou saber quais alimentos eu vou comer para ter esses 6 aminoácidos que eu não sei fabricar? Excelente pergunta. Uma dieta variada repõe isso tudo. Tá? Especialmente metionina, que é um aminoácido que nós usamos em grande quantidade, tá? Glicina, usamos em grande quantidade, estão presentes, por exemplo, no arroz e no feijão. Olha que feliz coincidência. Tá? Nesses 2 pratos, nós suprimos a quantidade de aminoácidos importantes para a nossa formação. Por isso, sempre com uma dieta variada. Nos vegetais, eles conseguem produzir todos os 20, porque eles não vão sair comendo por aí. Eles são autótrofos e não heterótrofos. Legal, pessoal? Vamos lá? Então, já entendi o que são os aminoácidos, tá? Já entendi que esses aminoácidos têm um grupo amina, ligado a um carbono central, no qual está presente um radical, que pode ser qualquer coisa, um metil, um hidrogênio, um anel benzênico, qualquer coisa. E depois eu tenho um ácido carboxílico. Esses são os 20 aminoácidos, alguns apolares, outros de natureza ácida, outros ainda de natureza básica, embora denominados aminoácidos. Tá? Não precisamos decorá-los. Bom, os aminoácidos se unem. A união de 2 peptídeos é denominado ligação peptídica. Esse conceito aparece em alternativa também. E como eu conversei no início da aula, os conceitos são importantíssimos. Portanto, vamos a eles. Pega o seu papel e a sua caneta que eu vou ditar o que é ligação peptídica e vou mostrar no slide em sequência. Preparado? Então, vamos lá. Ligação peptídica é aquela que une 2 aminoácidos. E que sempre acontece entre o carbono do ácido carboxílico e o nitrogênio da amina. Vou repetir se porventura você se perdeu. Ligação peptídica é aquela que une 2 aminoácidos e que
sempre acontece entre o carbono do ácido carboxílico e o nitrogênio da amina. Vem cá agora. Ligação peptídica é aquela que une dois aminoácidos e que sempre acontece entre o carbono do ácido carboxílico e o nitrogênio da amina. Mas a pergunta é, por que este carbono vai se ligar com esse nitrogênio? Uma bela pergunta. A que família pertence o nitrogênio? 5A. O que significa pertencer à família 5A? Significa ter 3 elétrons na camada de valência, perfazendo a regra do octeto. Para estar estável, vai precisar de mais 5, tá? Aliás, tem 5, vai precisar de mais 3, desculpe, eu inverti. Então, eu preciso aqui, se ele tem 5 elétrons na camada de valência, fazer 3 ligações. 3 pauzinhos. Tudo bem? Qual a família do hidrogênio? Ih, esse assunto é delicado. O hidrogênio não tem família. Muita gente acha que ele é da família 1A, mas ele é um grupo à parte. Olha a sua tabela periódica e vê que ele está com uma corzinha diferente. Qual a família do carbono? Ah, o carbono é 4A. O que significa ser da família 4A? Significa ter 4 elétrons na camada de valência. Por isso eu preciso de 4 pauzinhos. 1, 2, 3, 4. Todo mundo está feliz, tá certo? Mas, de repente, essa hidroxila se lembra do passado que ela teve com o hidrogênio. Oi, hidroxila, que legal te ver, sabe que nada é por acaso. A gente podia ir lá fora, tá mais fresco, pegar um ar. Você já sabe onde essa conversa vai parar, né? O hidrogênio forma água ao se ligar com a hidroxila. O carbono do ácido carboxílico fica arrasado. A mina fica triste. E aí o carbono começa a conversar lá com a mina. Poxa, mina, não fica assim. É que o hidrogênio não sabe a verdadeira mina que você é. Às vezes, quem te ama mesmo está mais perto do que você imagina. E acaba que o carbono do ácido carboxílico põe o pauzinho na mina, fazendo uma ligação peptídica. Brincadeiras à parte, a ligação peptídica começa com uma desidratação, quando saiu a molécula de água, desestabilizando os 2 aminoácidos. Dessa maneira, o carbono do ácido carboxílico liga-se com o nitrogênio da amina. Muito bom, muito bom. Se eu tiver 2 aminoácidos, quantas ligações eu vou ter entre 2 aminoácidos? Uma ligação. Se eu tiver 3 aminoácidos, quantas ligações eu vou ter? 1, 2 ligações. Se eu tiver 4 aminoácidos, 1, 2, 3 ligações. Se eu tiver 1000 aminoácidos, 999 ligações peptídicas. E aí o vestibular fala, uma proteína de 1533 aminoácidos tem quantas ligações peptídicas? O aluno ou a aluna fica preocupado. É só você se estabilizar emocionalmente. Entre 2 eu faço 1, 3, 2. Portanto, o número de ligações peptídicas numa molécula de proteína é igual ao número de aminoácidos menos 1. Quer anotar? Eu recomendo. Ligação peptídica igual aminoácido menos 1. 1000 aminoácidos, 999 ligações peptídicas. Legal? Então vamos continuar nossa conversa aqui. Bom, eu já aprendi o que é proteína, um polipeptídeo funcional. Eu já aprendi o que é polipeptídeo. Já aprendi o que é ligação peptídica. Agora falta eu saber a parte do funcional. O que é polipeptídeo, entendi. Se é um polipeptídeo funcional, o que é funcional? Exercer um papel biológico. Qual é o papel biológico das proteínas? Tira esse O. Ou, nesse caso, é artigo masculino definido singular. Não é o, e sim quais são os papéis biológicos, que são inúmeros. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. E, às vezes, o vestibular pede alguns exemplos. Um exemplo de papel biológico é o papel estrutural, como, por exemplo, o colágeno. É o colágeno que deixa a sua pele jovial, bonita, firme. Por isso que, muitas vezes, é utilizado na forma de cosmético. O quão esses cosméticos são eficientes, não cabe a um reles professor de biologia discutir, tá? Eu sei que, naturalmente, você produz o seu colágeno. E eu sei que, naturalmente, você vai perdendo essa capacidade com o tempo. E a perda na capacidade de produzir o colágeno pode levar, por exemplo, a expressões faciais, denominadas, por exemplo, rugas.
Tudo bem? Então, eu dei o exemplo de uma proteína estrutural de sustentação. Eu dei esse exemplo, mas ele não é o único. Eu posso entender, por exemplo, que a actina e a miosina presentes no meu músculo sustentam a minha coxa, sustentam o meu corpo. Ora, ora, ora. Então, depende da questão do enunciado. Não estou dizendo que sempre cada proteína tem um papel. Não, não. Ela pode desempenhar, e frequentemente o faz, vários papéis. A actina e a miosina, eu falei que a função dela é contrátil. Elas contraem, permitindo o movimento do músculo. Mas, se você está acompanhando a aula, na apostila 1, na página 375, está falando que a actina e a miosina é estrutural e mecânica. Tem problema? Nenhum. Por quê? Porque eu atribuo vários papéis. Tá? Você tem que desenvolver, meu querido aluno, minha querida aluna, capacidade analítica. Por isso que eu faço questão de dar exemplos diferentes do seu material. Que não significa que isso aqui é certo, nem tampouco tá, que esse aqui é o certo. Os dois estão adequados. Muito bem. Continuei minha conversa com você. Outros exemplos de papéis biológicos. Transporte, eu dei o exemplo da hemoglobina, que faz o transporte do oxigênio. O oxigênio é transportado pelas hemácias, porém a maioria do gás carbônico, 85% dele, é transportado no plasma. E no plasma tem uma proteína que dá estrutura, que dá a textura do seu sangue, que é a albumina. Também encontra a albumina na clara do ovo. Por isso que quando eu sangro, escorre e gruda, e se eu tomar um ovado, escorre e gruda também. Porque a proteína albumina é a mesma, uma proteína de cadeia curta. Por isso, facilmente metabolizada. As pessoas que querem ganhar massa muscular ingerem bastante albumina. Por que que uma proteína de cadeia curta é facilmente metabolizada? Tá vendo? Essa é a parte legal da aula, são as discussões. E é a parte mais frequente do vestibular. Então, eu quero fazer um metabolismo de construção. Eu quero construir músculo. Para construir, o metabolismo é chamado de anabolismo. Por isso, embora absolutamente desrecomendável, por ser cancerígeno e uma série de problemas, inclusive legal, o uso de anabolizantes. Mas sabemos que tem quem os faça. Tá? Anabolizar é formar, crescer. Então, estou tendo aqui um metabolismo anabólico. Tá? Tudo bem? Estou dando um exemplo para você. Ótimo. Falei de um papel de proteína, falei do metabolismo de construção. No plasma, eu tenho a albumina. A albumina que faz o transporte de diversas substâncias aqui no nosso corpo. Muito bom, muito bom. Certo, certo, certo. Lindo, lindo, lindo. Transporte, hemoglobina, citei a albumina para vocês. E estou sempre ampliando a discussão. Eu acho que é legal, a gente deve extrapolar o material. Permease, difusão facilitada. Hoje, provavelmente, você já assistiu às aulas de membrana e transporte. Essas aulas, especialmente gravadas aqui para as turmas de Alphaville e Granja Viana, ficaram um pouquinho atrasadas. Mas isso sempre tem um lado bom. Você pode retomar sua aula de transporte e lembrar da difusão facilitada. O que é a difusão facilitada? É aquela na qual existe a mudança da forma da proteína de membrana. Existe uma proteína facilitadora que transporta outra substância do exterior para o interior. Um exemplo bem interessante é a insulina, que é transportada por canais de permease. E quando ela é transportada, facilita a absorção de glicose pela célula. Tá? Caiu num dos seus simulados, o transporte é passivo. A insulina é transportada passivamente por difusão facilitada. Lindo, lindo, lindo. E continuamos juntos agora. Muito bem. Outros exemplos, hormônios. Muitos hormônios de natureza proteica. Acabei de citar a insulina. Tá? Outros hormônios de natureza lipídica, como, por exemplo, os esteroides, que nós vimos lá na aula 7. Não me interessa, nesse momento, exatamente os hormônios. Você vai estudá-los lá na apostila 6 do setor C. Mas eu já cito para você ir familiarizando que os hormônios exercem metabolismo de controle. E alguns deles são proteicos. Não todos. Muitos. Não é sinônimo de todos. Impermeabilização e defesa. A sua pele, ela tem uma camada de queratina. Quanto maior a região de atrito, mais queratinizada vai ficar essa camada.
Então, vou ter bastante queratina na palma das mãos. Já viu uma almofadinha da patinha de cachorrinho? Ele pisa no asfalto quente e muitas vezes nem queima. Altamente queratinizada e por baixo tem lipídio, que é um isolante térmico. E a gente consegue agora fazer essas conexões. Mas a queratina pode ser uma proteína de defesa, no sentido mecânico da palavra, e não no sentido físico. Qual o sentido mecânico da palavra defesa? Pode ser entendida como defesa, ataque, e você vai entender o sentido mecânico quando eu te der o exemplo, fica bem mais tranquilo. Bico, garra. O que a águia usa para se defender e para atacar? Os bicos e as garras. Eu poderia falar da garra da onça também. Casco da tartaruga, em situação de perigo, ela fica dentro desse casco. Se eu queimar pena, bico, garras, casco e cabelo, eu vou sentir o mesmo cheiro. Que cheiro que eu vou sentir? Da proteína queratina. São substâncias queratinizadas. Muito bem. Vamos lá. Esses papéis biológicos que eu passei até agora são importantíssimos. Eu dei exemplos específicos e deixei bem claro que não é algo assim, tá certo, dogmático. Eu posso variar os exemplos, é uma questão analítica. Agora vai ter dois casos especiais, enzimas e anticorpos. E por serem especiais, vão merecer 2 aulas especiais cada um. Você vai ter 2 aulas de enzimas e 2 aulas de anticorpos. Está percebendo a incidência disso nos vestibulares, né? Então, agora eu vou te apresentar a ideia de enzima e apresentar a ideia de anticorpos. E aí, para cada um desses temas, você terá outras 2 aulas. E provavelmente até já tenha assistido. Vamos lá, portanto. Especificidade. Olha que palavra legal. Especificidade. É o que determina o antígeno com o anticorpo. Num sistema que já foi chamado chave-fechadura. Especificidade é o que determina a enzima com o substrato. Professor, o que é substrato? Local sobre o qual uma enzima age. Não adianta eu ter anticorpos para H1N1 se eu tiver contato com Covid-19. Ele não combate, ele só é específico para H1N1. Todo anticorpo é absolutamente específico para um antígeno. Não adianta eu ter lactase se o que eu estiver comendo é maltose. Para eu digerir a maltose, eu preciso da maltase. Se eu tiver lactase, eu só vou atuar sobre lactose. Está percebendo a ideia de especificidade? Então, vamos seguir nossa jornada. As enzimas exercem papel de controle, tá? Controlando a nossa atividade, dizendo, olha, agora a digestão vai acontecer no estômago, porque lá no estômago o pH é ácido, e no pH ácido eu só vou ter a pepsina atuando sobre as proteínas. Existem enzimas que atuam sobre proteínas em pH básico, tripsina e quimotripsina, e elas vão atuar no duodeno. Outras atuam em pH neutro, como a maltase na boca. Portanto, as enzimas conseguem controlar as reações. Mais uma vez, eu vou querer que você anote uma frase. Toda reação bioquímica é catalisada por uma enzima. E a hora que você tiver aula de enzimas, que vai falar que são proteínas catalisadoras. O que é catalisar? Acelerar uma reação sem sofrer degradação. Toda reação bioquímica é catalisada por uma enzima. Muito bem, muito bem. Continuei com você falando dos anticorpos. Eu trouxe o exemplo mais contextualizável possível, Covid-19. Mas estamos aí bombardeados por informações e temos que ter um filtro muito apurado e muito difícil de ter, porque nem sempre sabemos o que é real, o que é fake. Mas eu vou falar da parte biológica. Como se faz o teste? Colhe-se o sangue do indivíduo e eu vou procurar alguns anticorpos. E as doenças causadas por vírus é difícil detectar. Os vírus só são perceptíveis ao microscópio eletrônico. Seria impossível, caríssimo, eu ficar procurando vírus no sangue. Então, procuro um sinal dele. Se ele está aqui, o meu corpo começa a reagir, produzindo um anticorpo específico chamado IgG.
imunoglobulina do tipo G. Se deu imunoglobulina do tipo G, você está com Covid-19. E deve tomar cuidados. 80% das pessoas, subclínico, para 20% vai dar alguma complicação, para 5% precisa de intervenção hospitalar. Então, o IgG é sinal que você está com a Covid atuando. Mas se o seu corpo, digamos assim, ganhar a briga, vai aparecer o IgM. O que é o IgM? É falar, olha, esse anticorpo já teve aqui, eu já dei um pau nele. Tá? Desculpa, esse antígeno já teve aqui, e eu já dei um pau nele. Agora, se ele vier, eu estou imune. Se você tiver IgG, você faz parte do grupo que teve a Covid, que sequer foi notificado, ou foi, pouco importa, mas que está imunizado. Teoricamente, sim, nós temos casos agora de infecções duplas, isso nos preocupa um pouco mais. Mas, via de regra, é isso. E se eu não tiver nem IgG nem IgM? Você nunca teve contato, portanto, você está livre. Você, por exemplo, meu querido aluno, eu acredito que você tem anticorpos para sarampo, para paralisia infantil, você participou da rede de vacinação, ou teve contato com vários tipos de gripe sazonal, por exemplo. Muito bem. O que eu pedi para você no início da aula de hoje? Tá? Dá uma olhadinha no slide de apresentação. Defini proteína, falei dos aminoácidos, do papel biológico da proteína. Agora, o que eu vou falar para encerrar a aula? Estrutura das proteínas. Como que esses aminoácidos se ligam? A ligação peptídica, legal, mas vão aparecer outras. E a partir daqui eu terei as estruturas das proteínas. Aula gravada, é bom que a gente ouve helicóptero ao fundo, né? Oh, maravilha. Vamos lá, portanto. Estrutura primária é a mais importante. Eu queria muito que você anotasse isso. Para tudo e marca. Estrutura primária é a mais importante. É a mais resistente. E é feita por ligações peptídicas, que unem um aminoácido a outro. Uma lisina ligada a outra lisina, a uma glicina, uma leucina, valina, alanina, histamina. Pronto. Eu tenho várias ligações peptídicas. Conforme essas ligações peptídicas vão acontecendo, os aminoácidos vão se aproximando e começam a estabelecer entre si pontes de hidrogênio. E adquirem um formato todo próprio, de alfa-hélice ou de folha beta-preguiada. Agora a estrutura secundária. O jeitinho mais fácil, a estrutura primária é como se fosse uma única dimensão, como se fosse uma linha. A estrutura secundária eu já começa a ter duas dimensões, eu já começo a ter um comprimento e uma largura. Na estrutura primária, ligações peptídicas. Na estrutura secundária, ligações peptídicas e pontes de hidrogênio. Conforme os aminoácidos foram ficando mais perto, em alfa-hélice ou folha beta preguiada, começam a haver outras interações, como as ligações disulfeto. Disulfeto entre duas moléculas de enxofre. E eu ganho uma forma tridimensional. Isso é o mais importante, a forma tridimensional da estrutura terciária. A estrutura terciária tem uma forma tridimensional. Cada forma tem uma função. Isso é o que dá especificidade às proteínas. A relação forma-função. É a estrutura terciária quem determina o papel biológico. Isso você vai ver lá na aula 8, e eu queria que você marcasse agora. Cada forma tem uma função. Por fim, a estrutura quaternária, quando acontece a união de duas terciárias. Dois grupamentos N unidos formam uma hemoglobina, por exemplo. Vamos especificar isso um pouquinho melhor. Estrutura primária, ligações peptídicas. Estrutura secundária, as pontes de hidrogênio. Estrutura terciária, ligações de sulfeto. Continuam tendo outras estruturas e outras ligações. E me dá uma forma toda característica. A forma que dá função, no início da aula eu falei da albumina da clara do ovo. O que acontece se eu colocar muito calor e fritar o ovo? Muda a forma. Muda a forma, muda a função. O fritar do ovo perdeu a forma natural, desnaturou. A desnaturação proteica pode ser reversível ou irreversível. Quando que ela é irreversível? Quando altera a estrutura primária. Brincando com vocês, não dá para desfritar o ovo. Não dá para descozer o ovo, porque foi muito intensa. Se eu usar solventes orgânicos que afetam só a estrutura terciária, a desnaturação pode ser revertida. Desnaturação é o assunto da aula 8. Por isso,
o nosso encontro acaba por aqui. Foi muito legal estar com vocês, foi um prazer poder ajudar vocês a essa aula 7, que ficou esse pequeno gap aí. Eu acredito que, especialmente você, que está mantendo a sua agenda, que veio aqui para correr atrás de uma aula perdida e que está focado, vai conseguir o que nós tanto sonhamos, a sua aprovação. E ela vai ser muito especial porque vai ser nesse ano de pandemia. Fica com um beijo do Gui, bons estudos, até a próxima.